ter ideias. Muito boa noite. Muito boa noite. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso Encontro de Milhões. Mais um Encontro de Milhões. Gente, vocês estão vendo que só tem casal de milhões? Gente, cada pessoa que eu trago nesse podcast, cada casal que eu trago, eu fico com mais vontade de casar. Vocês viram que o último podcast, minha mãe falou assim que eu tinha que casar, né? E aí eu falei, não, calma, vamos trabalhar primeiro, gente. Depois a gente fala sobre isso. Mas toda vez que vem um casal aqui, eu volto, mãe, mas eu quero casar. E hoje, o nosso casal é um casal de milhões. Vou conhecer esse casal junto com vocês. Foi uma indicação de um seguidor, um amigo, uma pessoa que sou apaixonada nele. E ele falou, Carmen, tem um casal que você precisa conhecer a história deles. Eu falei, então não me conta. Vou descobrir a história deles junto com os meus seguidores, junto com os meus inscritos, junto com o pessoal que assiste a gente aí de casa. Vamos conhecer juntos a história da Ana Paula e do Jairo. Muito boa noite. Boa noite. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Ao nosso Encontro de Milhões. É uma honra para mim poder ouvir a história de vocês. Eu acho que toda história, ela é muito abençoada, ela é muito sagrada para mim. E, assim, obrigado por vocês terem disponibilizado um tempo para estar aqui, para dar um pedaço da vida de vocês para mim. Então, muito, muito, muito obrigada. Nós que agradecemos. Assim, acho que é a primeira vez que vamos estar tornando público, assim... Que chique, gente. Nas redes. Eu gosto essa história, muita gente... quem foi no nosso casamento, quem acompanha a nossa trajetória, sabe, né, da história, mas é uma história bem bacana, é bem interessante mesmo, foi de Deus mesmo, a gente costuma dizer. Né? Tá vendo, gente? Só tem casal de Deus aqui, só tem presente de Deus nesse podcast, entendeu? Quando Deus é o centro do negócio, tudo acontece. E agora, conta aí pra mim, né, como é que... Primeiro, vamos começar certo, né, gente? Quem é a Ana Paula? Eu não sei quem é, vocês sabem? Conta pra mim, quem é a Ana Paula? Essa pergunta sempre aperta a gente um pouquinho, né? Eu sou casada com o Jairo, que está aqui, já vai fazer 12 anos. Agora, em outubro, a gente completa 12 anos de casado. Casamos na Igreja Católica. Sou mãe de seis filhos. Babies? Isso, 4 aqui com a gente e 2 com Deus. Explica, senão o povo assusta. A primeira gestação, eu tive uma gestação gemelar de gêmeos, mas perdi bem no comecinho. E com a gente aqui, a gente tem 4. Igual lá em 3 casa, menininhas e 1 menininho. Ah, lá em casa é o inverso. 3 meninos e 1 menina, ainda bem. E eu também sou odontopediatra. Ai, que legal. E você gosta de cuidar dos dentes dos babies? Sim, sim. Que bênção. Eu brinco que eu fico o dia inteiro, literalmente, com criança. Nossa, gente. Ou com as minhas, ou na clínica, ou na igreja, no ministério, com criança. Tá vendo, gente? Dom é dom, né? Eu sou apaixonada por criança. Quando eu tiver filho também, eu vou ter uns 5, 6, 7. Quantos filhos Deus me der? Que legal. E você, quem é o Jairo? Eu sou publicitário, né? Já há muitos anos, né? Formei. Me frustrei com a profissão, saí, voltei, mas eu brinco que eu tento sair da publicidade, do marketing, mas ele não sai de mim. Então, faz parte de mim. Hoje eu me aceitei. Isso é muito como importante. Publicitário, como marqueteiro e tal. E gosto muito da minha profissão, sim. Sempre fui criativo, sempre gostei de criar. A minha esposa tornou um case meu de sucesso, né? Que é a Doutora Sorridente. Doutora Sorridente, eu que brinco legal. Que até batizei ela com esse nome, porque olha ali, ó. Olha o sorrisão. Tá gente, que lindo. Olha o sorrisão dela, né? Então, assim, fez tudo a ver com ela. E ela brinca que quando ela era garota, assim, pequenininha, né? A mamãe dela chamava ela, né? Sim, de garota sorriso. Né? Então, eu nem sabia disso. E ele nem sabia disso. Aí, né? Gente. E o que me encantou nela, depois que a gente vai falar disso, não vou ficar dando spoiler aqui. Por favor. Mas, já dando, né? Foi o sorriso dela. Eu acho uma coisa que eu acho mais linda nela, esse sorrisão dela. Eu tô falando, gente, só tem casal. E aí a gente fica aquela cara de sem graça, né? Porque aí todo mundo vai ficar olhando. Não, mas é assim. O sorriso que encantou. Enfim, aí estamos aí. Que legal. E agora vamos começar, né? Me conta aqui, como é que vocês conheceram? Você vai rir agora. Vixe, Mari. Não, apesar que eu já escutei tanta história aqui. Você já riu muito, né? Não, eu já ri muito, gente. Já teve casal de internet, já teve casal de MSN. Sim. Já teve tudo aqui. Sim, a gente se conheceu no antigo Orkut.
Gente, tá vendo? As pessoas falam pra mim que é na internet que eu vou amar um namorado. Não é. E eu falo que não, porque eu não acredito em amor de internet. Mas só no meu programa esse mês, eu acho que tem 2 ou 3 casais que se conheceram na internet. Tá vendo? A força e aí, da internet. Dá, gente. Não, mas é muito difícil lutar contra isso. As pessoas, elas acabam que ficam muito hoje, né, conectadas, internet, né? Então é uma coisa meio que natural. Hoje eu brinco que eu sou menos conectado, acho que do que naquela época. Eu acho ela mais conectada. Mas Deus quis, é o que eu tô te falando. Quando tem que ser, simplesmente né? Uhum. Aí ele me adicionou no Orkut, só que eu não conhecia o rosto, não sabia quem era e não aceitei. Deixei ele lá, tipo, em banho-maria. Ela deixa esse menino em banho-maria. E eu achei que ela era amiga de uma amiga minha. Então, assim, você seguiu ela por acaso? Isso, porque eu vi ela da minha amiga. Aí isso. eu falei, eu segui uma amiga sua. Eu conheço da igreja. Aí eu vi que ela é bem de igreja. Aí me chamou a atenção por isso. Tinha um versículo, tinha coisa. Eu falei assim, essa mulher é bonita de Deus. E é de Deus. Vamos fazer pelo menos amizade. Se não der certo, pelo menos uma boa amiga eu ganhei. Eu vou ganhar uma menina aqui para Deus. Me ajuda então, pelo menos. E aí, a partir daí você... Aí ele ficou em banho-maria, deixei lá, porque eu falei, não conheço e não sabia dessa amiga em comum, porque eu nem cliquei, assim, não quis ir a fundo. Não assimilou. Isso, só que aí na época eu tinha perdido um primo em Minas, eu tava aqui, aí foi uma coisa bem triste na nossa família, e aí ele, eu acho que viu alguma coisa eu colocando e se compadeceu, puxou o assunto de novo, tipo assim, mandando sentimentos, né? Presente. Aí eu falei, nossa, tipo assim, aí que eu atinei pra ele. Aí eu falei assim, aí eu falei assim, nossa, ele nem me conhece, tipo assim, tá sensível a essa situação. Aí eu fui entrar no perfil dele pra poder, direitinho, pra pesquisar o perfil que tava escrito lá. Né? Aí eu vi essa amiga em comum. Né? E como na época essa amiga em comum, ela já tinha participado do movimento da igreja, aí eu pensei assim, né? É da igreja? Falei, é da igreja, então se é da igreja, ele é amigo dela, tipo, deve ser uma boa pessoa. Aí aceitei. Aí a partir daí a gente... Começou a conversar. Conversou uns 2 meses e a gente conversava naquela época que era de ligação, menina, eu tipo quase fui à falência, gente, porque pagava ainda, né? Não tinha esse conversa infinito, da Vivo, né? Ela fazendo propaganda aqui. Gente! Aí a gente quase foi à falência mesma operadora. Meu Deus, era de operadoras diferentes. Isso. Depois aí teve nem comprada mesmo. Limitado, gente. Nada, não. Aí a gente ficava, às vezes assim, tipo, de 9 da noite até 2, 3 da manhã. Era todo dia. Mas assim. podia ficar no computador digitando, também, não, mas queria ouvir a voz do outro. Gente, é muito gostoso isso. E aí foi assim, 2 meses conversando, até que eu acho que eu que dei o chama, que eu falei assim, mas que dia que eu vou te conhecer, foi, tipo, não, e eu tava meio assim, receoso, porque eu tinha saído de um relacionamento, então assim, e eu tava falando muito com Deus, eu não quero errar. Entendeu? Eu pedi muito para Deus para não errar e o mundo tava muito complicado para mim. Assim, eu não me via como solteiro, né? Eu brinco. Eu nunca me vi muito como solteiro, porque eu brinco, pessoal, ao mesmo tempo que eu tenho um pouquinho de inveja do solteiro, eu tenho dó. Eu acho que eu tenho mais dó do que inveja. Aquele momento que toca aquela música, assim, pra mim, assim, de triste. Pode tocar uma música triste. E o cara fala pra mim, eu tenho dó do solteiro. Olha, deixa eu falar. Você viu que eu comecei o meu podcast dizendo que eu sou solteira? Você tava aqui? Eu acho que ele não tava aqui, gente. Olha. Você tá vendo? Tá bom. Brincadeira. Não, porque hoje a gente vê muito falar dessa coisa, né? Tem gente que se gaba muito de ser solteiro. Sim. Eu tenho amigos solteiros, então assim... é triste, não vou mentir não. Eu acho que, eu costumo dizer o seguinte... É necessário. E são fases da vida. Sim, é são necessário. Etapas, né? Então assim, eu me lembro em algumas sextas-feiras à noite me sentindo sozinho. E nesse inteirinho ela apareceu. Então, as sextas-feiras nunca mais foram as mesmas. Isso, eu falei, Jesus, não deixa eu errar. Então, por isso assim, eu acho que por isso que eu fiquei um pouco na defensiva, assim, respeitando muito ela como mulher de Deus. Acho que, e todo esse contexto, hoje, olhando para trás, eu entendo que foi a mão de Deus mesmo. Não me precipitando, não precipitando ela. E, gente, olha que interessante vocês partilharem isso que vocês conversaram 2 meses. As pessoas, pra vocês se verem. Sem se tocar. Não, assim, pra você ver a outra pessoa. Hoje as pessoas se conhecem enquanto elas não vê a outra pessoa, até mesmo porque o nosso mundo, a internet, ela se tornou algo muito... como é que eu posso explicar? Algo que a gente não é seguro. A palavra certa é um lugar que não é seguro. E aí você começa a conversar, você não sabe se aquela pessoa é real.
E aí gera aquela insegurança na pessoa. Exato. E aí as coisas vão acontecendo. Sim. Mas assim, você pensar que você conversa com uma pessoa durante 2 meses, de tipo assim, de sentir saudade, de contar como foi seu dia, de ficar contando o que você gosta, o que você fez, que você se chateou com isso durante o dia, ou que você tá estudando e que isso aqui tá difícil, outra pessoa te ajuda. Isso não acontece. Eu falo enquanto solteira mesmo, não acontece. As pessoas, elas atropelam todo o processo. Elas se conhecem. No meu segundo podcast com o Dr. Fred, a gente falava sobre isso. Sobre as pessoas se conhecerem e já ir pulando todas as etapas. Sim. E aí, essa fase do cortejo, vocês foram pro primeiro encontro. Sim. E aí? E só aproveitando que você falou dessa questão de olhar o outro, né? Se preocupar com o outro, tentar fazer um pouco diferente. O que me deixou empolgada, digamos assim, no sentido da paquera, porque até então a gente começou conversando como amigos, sem muito, né? Claro que homem e mulher a gente fica com aquela coisa, tem mas uma foi mais intençãozinha lá no fundo. Aí claro, o que né? me deixou assim um pouquinho balançada, emocionalmente falando assim, apaixonadinha, foi a questão que ele estava um dia em Caldas, no Caldas Country. Eu tava meio perdido. Aí tava assim, aquela... Eu tava meio perdido. Tava aquela... E aí você foi conversar com aquela ela? bagunça. E tipo assim, no meio da bagunça Eu tô te toda, falando. pensa assim, muita mulher, muita festa, Mas eu tava no não é? mundo, mas eu não era do mundo. E eu tava aí ele perdido. ele me ligou no meio do negócio, assim, no meio do frevo, digamos assim, e ficou horas comigo no telefone. Aí eu falei, gente, realmente, então parece que ele quer algo diferente, porque no meio de um monte ele podia estar Exato, em qualquer lugar. isso. Ele escolheu estar, ele estava lá, mas ele estava aqui. Exatamente. Aí foi onde eu falei assim, nossa, tipo... Vou dar uma chance pra esse menino. Foi. Gente, mas foi involuntário. Impressionante. Eu não fiz de propósito. Pra não esperar eu tocar no coração dela. Eu tava mesmo, era perdido. Tipo assim, eu não quero estar aqui. Eu fui porque me convidaram, né? Novidade. Tudo. Eu nunca tinha ido, tava novo aqui em Goiás, né? Então, Você é de até onde? esqueci de falar, né, gente? Que eu não sou daqui de Goiás, eu sou do Rio de Janeiro, né? Nasci no Meio, no Rio de Janeiro. Nem fala isqueiro, né? O pessoal Chiquinho, fala, né? Bolsa, Os meninos cara, brigam ele já comigo. foi pro espaço. Ô, Jairo, você é carioca? Então é cara piadinha. isqueiro. Não só meus pais. Eu só pega muito no meu pé mesmo. Mas eu também fui criado no interior do estado, eu já tenho influência de Minas, São Paulo, ali em Volta Redonda, Voltaço. Vixe, Maria. E tal, e... Enfim, eu tava lá, mas Mas tava assim... perdido. Eu tava sendo, cara, pô, sempre fui criado, né, na igreja e tal. A gente fala muito dessa questão de ensinar o filho. Hoje a gente vejo muito ela, assim, né, dedicando mesmo a evangelizar nossos filhos também. Eu tento não sempre me opor, sempre ajudar dentro das minhas limitações. Até ela pega muito no meu pé. Mas é importante, assim, você formar essa base. E essa base que eu sinto que me resgatava ali. Né? Você tá ali, mas não tá. E era foi um cuidado. involuntário. Gente, é incrível, né? Quando eu escuto essas natural. histórias, eu vejo o quanto Deus é Deus de detalhes. É detalhe, gente. Você tem noção que você alcançou o coração dela numa festa. Uhum. E, tipo assim, ela se sentiu amada, ela se sentiu importante numa festa. Sim. Não, ela ainda pensou, acho que deve pensar assim, não, tem várias mulheres lá, Não, amigas mas dela e tal. eu, no lugar dela, eu falaria assim, olha, meu querido, deixa eu falar pra você. Você tá na festa, vai curtir a festa. Uhum. Eu ainda falei, você Vai acredita? aproveitar. Né? Falei assim, vai, pode, depois você me liga. Não, ela chegou a falar, não, eu tô saindo mas aqui eu e não tal. gosto, é que eu tô saindo, é porque eu não quero, tô esperando meus amigos, não sei o quê. Mas assim, é muito interessante porque você entrou na festa e você sentiu falta de algo. Uhum. O nosso último convidado, ele falou que... Ele partilhava, né, uma situação que ele viveu, que ele sofreu uma pressão no trabalho, ele voltou para casa, e foi no meio do dia, a esposa dele estava em casa, e ele chegou em casa e ele sentou e chorou. E aí ela não fez nada, ela ouviu, acolheu, e aí ele falou assim, quando a minha esposa não está em casa, eu tenho uma casa. Quando a minha esposa está em casa, eu tenho um lar. E... o homem precisa de um lugar para voltar. E aí é muito engraçado que quando você partilha isso, você entra nessa festa, e assim, gente, é uma festa muito boa. Para nós goianos, não vou negar, é uma festa muito boa. Mas tem que ter uma vibe, tem que ter uma turma, você tem que ter aquela conexão. Eu falo que existem festas e festas. Existem lugares e lugares. Ah, mas é pesado. Ah, o povo faz isso, o povo faz aquilo. Gente, é você. É você com a turma que você vai. E naquele momento, tipo assim, Deus te incomoda. Uhum. Tipo assim, aqui não é o seu lugar.
Não te trouxe aqui. E aí ele traz pro seu coração, tipo assim, alguém que se aproxima de Deus. Isso. E aí você vai buscar nela, tipo assim, porque quando você falou a primeira vez que você olhou pra ela, a primeira coisa que você viu foi o versículo, né? Tava no perfil dela. Foi. Tipo assim, é essa aqui que eu quero. Eu olhei pra ela assim, eu lembro que eu tenho uma pastora lá no Rio que, assim, eu admiro ela muito, assim, ela é uma pessoa de Deus, sofreu muito, né, com relacionamento, inclusive. Sim. ela me lembrou muito ela, também essa referência de mulher Sim. de Deus, né, sem conhecê-la, né, e tal, quem sabe é ela, né. Eu falei assim, eu vou com cautela, igual eu te falei, assim, voltando naquela questão, acho que a gente podia reforçar isso nessa conversa nossa aqui, porque eu sei que outros casais vão estar vendo, sim, né? Sim, pessoas sim. solteiras vão estar vendo também. Esse contexto mesmo, dessa questão que você falou do cortejo, sim. Mas na verdade você enxergar o quê? Enxergar a alma da pessoa, enxergar o coração da pessoa. Quem é a Ana Paula mesmo? Quem é ela? Eu me preocupei em saber quem ela era, se ela tinha irmão, quem era o pai, quem era a mãe dela. Eu falei com o pai dela na primeira semana que eu pedi ela em namoro. Aí o Sr. Jorge me passou a fita dela todinha e ele não errou em nada. Eu fiquei assim, muito feliz dele ter falado, foi muito sincero. E fiquei feliz de, poxa, ele conhece a filha que ele tem. Sim. Cara, que educação. Então, hoje eu vejo isso, né? Sim. Entendeu? Então, assim, não é mar de rosas, né, gente? Eu tô falando aqui... Isso todo mundo fala, o tipo de dificuldade mas a gente tá falando, tem. Não é lá no início, Sim. No começo tudo é maravilhoso, é lindo, né? A gente fala, mas por que se torna duradouro e longínquo? Pode falar. Por quê? Porque teve contexto, teve essência, né? Busquei a essência dela, ela buscou a minha. E eu vou te falar, não foi nada proposital. Foi Deus que conduziu. Deus que conduziu, Deus que levou, né? A nossa história mesmo. Não pedi isso, ela também não pediu. Não buscamos isso, foi natural. Isso é muito bom, porque faz com que... Gente, tô com frio. Por isso que eu atrapalhava, né? Porque eu tô morrendo de frio. O que acontece? Isso é muito bom, porque é uma construção. É uma base. E é engraçado você falar isso, porque outro dia eu tava conversando com um amigo e a gente falava sobre isso. A gente falava sobre as pessoas que se apaixonam pelo corpo. Hoje as pessoas se apaixonam muito pelo corpo. Sim, sim. Hoje, porque o ser humano, ele é visual. Sim. E o homem, principalmente. Então, o homem se apaixona por aquilo que ele vê. Uhum. Então, ele vê uma mulher bonita, ele vê uma mulher com a unha bonita, com o cabelo bonito, e ele se apaixona por aquilo. Mas aquilo acaba. Exato. Uhum. E aí, quando a pessoa, ela fecha os olhos para a beleza e abre os olhos do coração para você ver o que aquela pessoa tem. O que ela carrega na alma. Qual que é a essência dela. O que ela gosta. Você admira ela, né? Também acho que é um passo interessante. Sim, você acha que ela é boa? Isso. Porque eu acho, gente, que a admiração... É importante. Assim, eu tenho uma crença limitante que eu vou contar pra vocês no final, que são 5 coisas que precisam se ter num relacionamento. E essas 5 coisas, pra mim, ela é a base de qualquer coisa. E essa questão da admiração é algo, assim, que é sagrado. As pessoas falam, olha... O amor, ele só acaba quando a admiração acaba. Porque a pessoa, quando ela é boa em algo... Por exemplo, você conheceu ela com um sorriso lindo e você se apaixonou pelo sorriso dela e você permanece apaixonado no sorriso dela. E a responsabilidade, porque eu tenho que tentar manter esse sorriso no rosto. E aí depende de você. Me sinto responsável porque também. O bico do sorriso, quando chega... Se você é 10% como eu sou assim... Quando eu tô emburrada com a minha feição, gente, ela é nítida. Quando eu fico triste, é 1 segundo. Os meus amigos falam assim, o que fizeram com você? Olha só. O que fizeram? É tipo assim, é imediato. Às vezes uma ligação que eu recebo, assim, fala assim, o que aconteceu? Porque o meu semblante, ele fala muito. A minha inteligência emocional também é bem fraquinha também nesse sentido. Não, mas eu não acho que seja inteligência emocional. Ela é melhor do que eu nesse sentido. Não, mas eu não consigo. Ela consegue se recompor mais rápido. Eu não. Eu consigo fazer de conta que nada tá acontecendo, mas pra quem não me conhece. Sim. Mas agora, pra quem convive comigo todos os dias, fica porque eu cara, sou muito né? falante. E aí, quando eu me silencio, é muito automático. Ficou quietinha. Eu me silencio, os meninos falam, tá errado. É igual, tipo assim, eu tenho o hábito de chamar meus amigos pra almoçar todos os dias. Às vezes o almoço da minha casa tá pronto e eu tô lá assim, vamos almoçar?
Porque já se tornou uma rotina, chamo meus amigos pra almoçar. E aí, quando nós chamamos, então, você tá almoçando aonde? Você tá almoçando com quem? Por que você não me chamou pra almoçar? Porque eu sou muito livre. Em quem... Espontânea. Espontânea em quem eu sou. E isso é muito importante quando você conhece ela, assim. Porque é isso que você admira. Uhum. É isso que te conquista, é isso que te cativa. É isso que te faz ficar todos os dias. Assim como tem qualidades em você que ela olha e isso faz ela ficar todos os dias. E aí vocês se encontraram. E o que aconteceu? Como é que foi esse primeiro encontro? Vocês olharam na cara do outro e não tinha assunto? Ou tinha assunto? Eu vou deixar ela contar. Eu vou deixar ela contar, porque é muito aí. legal os dois ângulos da história, mas eu acho que o dela é mais engraçado. A gente se encontrou no local público, né? Porque querendo ou não... Com receio, né, da internet. Com receio, a gente se encontrou... Depois o cara vai me roubar, levar meus olhos embora. Exatamente. A gente se encontrou ali no McDonald's, ali naquele posto, né? ao lado do McDonald's ali, que era público, tava todo mundo ali sábado à noite, né? Ou foi sexta, numa sexta. Bem movimentado ali. Sim. E aí aconteceu... eu tinha 28. 28? Isso, 28. Eu, 29. 28. Não, Gente, vocês já eram... sim, já. Que legal. Porque vai fazer 12, né, de casado e mais quase 2 de namoro. Não parece que vocês têm essa idade. Obrigado. Obrigada. De verdade, tô aqui assim, tipo... gente, ela tá vendo? Não me julguem. Ela foi conhecer ela tinha 28 anos. Exatamente. Eu só tenho 29. Aí, gente, tá no tempo de Deus. Tá vendo? Pra que vocês ficam me julgando? Até o cara do Uber deu pra me julgar, gente. Ontem eu tô lá gravando um stories falando, né, toda empolgada, o cara do Uber vira pra mim e fala, o cara tá dirigindo na pista dele, assim, aí ele olha pra trás inteiríssimo, assim, com o corpo inteiro e fala assim, você é solteira? No meio do vídeo. E eu falei assim, sou. Aí ele, mas por quê? E eu... Aí deu vontade de falar, cara, então... Pode continuar a sua corrida. Eu tô terminando de gravar meu vídeo, mas eu só ri, porque foi muito engraçado. Continua. Aí, lembrando dessa fala dela do motorista te perguntar, né? Se era solteira. Antes disso, como a gente fala que já estava escrito por Deus, e no começo do ano eu estava no encontro da igreja. Sim. Na verdade, aí a gente foi almoçar lá na Los Pampas, eu acho, se não me engano. E aí tinha um rapaz de Goiânia, não sei se você conhece, chama Roberto Tanus. Sim. Um grande pregador da renovação carismática. E a gente estava almoçando, todo mundo junto. Do nada, ele começou a olhar para mim. E ele é casado, super bem casado, né? Aí eu falei, gente, ele deve estar sentindo alguma coisa. E aí eu comecei a esquivar o olhar. Falei, ai, meu Deus, o que ele vai falar? Fiquei com medo, a gente fica assim, né? Sim. Profeta, profecia, né? Alguma coisa. O que ele vai falar? E ele olhava, até que ele olhou, parou assim no meio de todo mundo na mesa e falou assim, você é solteira, minha filha? Aí eu falei, sou. Aí ele falou assim, tem certeza? Mas por quê? Nossa, aí que chato aí eu peguei e falei assim, aí eu olhei e falei assim pra ele, assim, é ele, na verdade, é ele. Eu fiquei quieto, porque eu fiquei meio sem reação. Ele falou assim, Deus te preparou um homem de Deus pra você e vai ser ainda esse ano que ele vai aparecer na sua vida e toma posse, porque ele vai ser diferente de todos os homens que passaram pela sua vida e vai te tratar como mulher de Deus que você é. Gente, todo mundo na mesa ficou quieto e eu falei assim, arrepiada. Aqui. Sim, e o engraçado, porque dias antes eu tinha chorado para Deus, porque assim, só apareciam pessoas complicadas de relacionamento para mim. Eu falei, ô Senhor, né? Só entrava chorei, só enfurada. Isso, só enfurada. Eu falei, ô Senhor, nossa, eu busco tanto, né? Tô sempre, né? Que dia que vai dar certo de encontrar uma pessoa diferente mesmo? E aí aconteceu esse almoço, ele me fala isso, aí passam-se os meses. Jairo, quando a gente foi se conhecer, aí voltamos àquilo que parou, né? Sim. Você falou de ficar sem ter o que falar. O que a gente fala? Eu fiquei tão sem graça que, tipo assim, o que a gente fala, que aí eu peguei o Jairo e dei um beijo. Não, e eu, assim, acho que eu deixei ela sem graça. No Jairo. Eu deixei ela sem graça, porque eu tenho muito, assim, de olhar muito no olho da pessoa. Eu tenho muito disso. Você tá vendo? Aí, você fecha o olho. Então, assim, aqui e ela fica até brava, até hoje que ela, assim, ela diminui um pouco, né? Mas com o passar dos anos, ela diminui um pouco a ciumeira. Mas você fica encarando os outros. É meu, isso é natural. Eu olho muito o olho. Esse olhar, né? Minha mãe também falava muito, mas é coisa minha. Eu quero sentir a pessoa. Sim. Aí eu acho que ele deu essa olhada e eu fiquei sem graça. Ela ficou. E agora vai falar o que vai fazer?
Aí fiquei sem graça, falei, então, já tava... Já conversei demais. Isso, já conversando demais, taquei um beijão no Jairo. E eu, na verdade, eu tava admirando, porque eu achei ela muito bonita. Ai, meu Deus. Se ela já era bonita Sim, aqui ela tá linda. Não, eu fiquei encantado, fiquei assim, sem palavras. Sim. Carioca. Não, tô sendo sincero. Carioca é cheio eu fiquei muito encantado. Eu fiquei assim, meu Deus. Ele ainda tá querendo me conquistar. Na verdade, eu fiquei até com medo. Eu pensei, eu não quero meter o pé pelas mãos, Jesus me ajuda, mas ela é muito bonita. É aquele momento, tipo assim, Deus, eu sou tão pequenininho, ela é tão bonita. Não, e eu fiquei sentindo pequenininho, porque ela tava com um salto desse. Na época eu usava salto dessa altura. Agora, depois das crianças, só rasteirinha. E eu com os meus Converse da vida, meus tênisinhos baixinhos. Aí você olha assim, você fala assim, o de vocês ficou muito aquele filme de comédia romântica. Isso. Você tá no posto, tem um McDonald's, e aí chega pro encontro. Vocês podem fazer, você, ó, que é da publicidade. Sabe aquela historinha contada que o povo faz muito, faz os desenhos? Ah, sim. Então, você pode fazer um videozinho já. Vai ser engraçado. Como é que é o nome que ele te deu? Do dente? Doutora Sorridente. Doutora Sorridente. Aí você aproveita o Dia dos Namorados. Olha eu lançando campanha aqui, ó, gente. Você lança a campanha. Gratuita ainda. Você lança a campanha e coloca lá, ó, como é que a sua doutora Sorridente encontrou seu amor. E aí você vai lá e faz um beijo, assim. Aí você coloca ela grande, você é pequenininho. E aí você coloca o seu pensamento, o pensamento dela. Gente. Esses me marcam, tá bom? Sim, pode deixar. Legal. E aí vai ficar bem engraçado. E ó, vocês vão viralizar, eu tenho certeza. Não, mas é porque é muito automático. E é engraçado, porque você não sabe o que fala. Sim, gente, a pior coisa. Meu pai fala pra mim assim, a Carmela tinha que fazer outra coisa mesmo, não. Ela tinha que fazer um podcast. Porque... Fala pra caramba. Ela fala demais, ela fala demais. Eu não sei como é que ela consegue conversar uma hora. Olha aí. Como é que ela... E outra, ela sabe tudo, ela conversa de tudo. Não falta assunto, né? Não fica tudo que quieta. O povo fala, ela conversa também. Só que, gente, não tem... Eu lembrei de uma história engraçada, mas eu não sei se eu vou contar. Conta. Aquele negócio de ser pequenininho. Uma vez... Espero que essa pessoa nunca assista esse podcast, porque ela vai saber quem é ela. Mas aí eu conheci um cara, né? Aí, assim, na nossa era aqui, não é nada relacionado a internet de Orkut e tal, mas conheci um cara nesses aplicativos de relacionamento, tava fazendo nada. E assim, os aplicativos de relacionamento, na cidade que a gente mora, é desconfortável. Mas quando você viaja com uma turma, você fala, gente, vamos conhecer outra turma? E aí você conhece pessoas, e aí você sai, você se diverte. Nem sempre o aplicativo de relacionamento é para o relacionamento. Então, beleza. Eu tinha viajado para Uberlândia, para casa do meu pai, e aí chegou lá, tinha conhecido uma turma, a gente tinha saído, foi divertido, voltei e não tinha apagado o aplicativo. Então, sem fazer nada, fui mexer no aplicativo aqui. Conheci um menino, mas ele era lindo. Se você vê um menino lindo, você se preocupe, porque ele não é. E o cara lindo, que eu fiquei... Sabe quando você... Na foto. Na foto. Não, mas pessoalmente ele era lindo, de rosto. Tá. Então não era fake, não. Não, ele não era fake. Sabe aquele filme Amor de Comprimento lá, que a Juliana Paz faz com o cara? Que o cara é pequenininho. E aí o cara... Só que no filme o cara é anão, de verdade. Só que ele é um médico e tal, os dois casam. Amor Sem Medida é o nome do filme, ele é muito engraçado. E aí, e fala sobre essas diferenças e tudo mais, mas isso eu fui assistir depois. Aí, eu tenho uma amiga, que é a Sunara Mello, maravilhosa, um beijo pra ela. Também conheço a Sunara, um beijo, Sunara. Ela é sensacional. Ela é. E aí, toda vez que eu vou conhecer alguém, e eu não tenho que conversar, e eu odeio esse papo de o que você faz, onde você mora, o que seu pai faz, o que sua mãe faz. Gente, não fala isso, dá vontade de morrer. E aí eu falei, não, já sei. Toda vez que eu vou conhecer alguém, eu descubro onde que a Sunara vai cantar, eu vou pro show dela. Porque aí eu canto. Legal. E aí eu vou rir, aí eu vou brincar, eu vou me divertir e tá tudo certo. E aí falei pro cara, não, tem um show assim. E aí a gente trocou o telefone, começou a conversar. O cara é muito gente boa, muito simples. E aí o cara era católico e tal. E a gente falou de Deus. Eu falei, cara, que cara legal. Conectou, vamos sair. Né? Não, deu certo. Aí a gente foi, marcou de ir no show da Sunara. Aí eu falei, e eu sou ainda... Na época eu passava por um processo de não ser mocinha. Então eu falei, não preciso me buscar, não, eu te encontro lá. Ele, não, eu vou te buscar. Eu falei, nossa, que cavalheiro, né? Isso não existe, né? Então... Você insiste, né? Se você insiste, vai, tá bom. Aí o cara foi me buscar, mandou a localização, chegou pra me buscar. Aí eu achei estranho, porque no carro dele, o banco dele tava mais alto que o meu. E o banco dele tava bem pregado no volante. Eu falei, ué, estranho. E eu só de saltão, e chegou no show. E aí, gente... O cara pegava assim, ó, debaixo do meu peito. O cara era bem pequenininho mesmo.
E o cara tinha um corpo de uma criança. Só que ele tinha barba. Só que, sabe aqueles homens que, tipo assim, tem um rosto muito bonito, mas ele é miúdo, é um menino miúdo. Mignon, sim. E aí, ele simplesmente, gente, quando eu desci do carro, eu fiquei com tanta vergonha dele, porque eu acho que ele também não esperava, não sei. E aí, quando eu cheguei no show, a Sunara me conhece muito, aí ela falou assim, gente, menor de idade não entra. Meu Deus do céu. Rachou de vergonha, gente. Aí fui brincar e fiz de conta que não era comigo. Tem que levar na esportiva, não, né? e fiz de conta que ela não tava falando comigo, não sei o quê. E aí terminou o show, aí a gente conversou, brincou e tal. E a conversa do menino era super legal, mas eu olhava pra ele, era uma criança. E eu tenho 3 irmãos mais novos que eu, aí gente. Tu ainda lembrava da piada da Sunara, Não, né? eu sabia que tava pra ficar pior. Aí ele foi, e aí passou uma mulher vendendo rosa, ela sempre faz a brincadeira das rosas no show dela. Sim. Aí ela falou assim, e será que criança também compra rosa? Ai, meu Deus. E aí, beleza, ganhei uma rosa, ele comprou, e na hora eu fui cumprimentá-la. E aí ele tinha ido no banheiro, eu fui aproveitar que ele foi no banheiro e vou cumprimentar ela. Ele saiu do banheiro mais depressa e foi lá. E aí eu falei, esse aqui é meu amigo, fulano e tal. Aí ela falou assim, mas é muito fofinho da titia. Ai, gente! Não. Eu acho que esse cara ficou muito indignado. Bravo, né? E acabou que eu fui embora. A gente, tipo assim, perdeu totalmente o contato, nunca mais conversou. E não fluiu nem a questão da amizade mesmo. Não porque tinha um interesse, mas porque é outra realidade. Sim. Ele tava ali procurando uma outra coisa que não era o que eu tava procurando. Então eu falei, não quero. Não quero não. Pronto. A Sunara vai julgar, vai pegar no meu pé pra sempre. Toda vez que eu chego num show e ela tá na barraquinha da minha igreja, tá a paróquia inteira lá e eu passo, ela fala assim, pois é, a Carmela não trouxe ninguém de menor hoje. Nossa, gente. Ela nunca vai esquecer. Nunca, gente, mas ficou marcado pra história. Porque se eu tivesse levado meu irmão de 15 anos, tinha ficado melhor, porque meu irmão de 15 anos é desse tamanho. E eu falei, não tem lógica. Mas assim, essas situações são engraçadas. Por isso que eu tenho certeza que esse meme de vocês vai viralizar. Não, a gente, se você quiser fazer podcast especial namorados, Ana Paula e Jairo, parte 1, parte 2, parte 3, vai ficar meio cansativo, mas é interessante, virou uma novela. Gente, é muita história. Nossa, isso aí eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Mas você falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Você falou que você olhava pra ela quando você conheceu ela e tal, e você admirou ela por uma referência de uma pastora. Então você é de outra religião. Sou evangélico. E você é católica. E como que foi isso, gente? Como que foi essa diferença e essa união? Eu respeitei muito essa questão dela. Assim, comprei briga com muita gente, tá? Eu imagino. Porque eu senti que foi de Deus. Que não foi uma religião que uniu a gente. Foi Deus que uniu Deus. vocês. Então, eu entendi nesse contexto. A nossa relação, sempre falo muito com ela, que ela é louca pra fazer eu virar católica. Eu acho que ela não vai desistir nunca. E assim... Oração, jejum, oração. Eu peço que ela não desista, porque ela vai continuar rezando e isso é bom. Me ajudando. E sempre me ajudou. Porque ela veio num momento assim... Agora a música é triste. Ela tá me cutucando. Musiquinha. Eu tô secando a minha mão, porque eu tenho peridrose. Aí, outro assunto. Olha, toda hora eu tô é para outro podcast. Isso é um podcast de medicina, tá? A mão nas costas dele. Agora é de relacionamento. Então, assim... Perdi o que eu tava falando. Perdeu? Normal. Você tava falando sobre essa diferença de ser católica. Então, assim, eu vejo... Ela pegou no momento que eu tava... E como é que você fez pra casar? Calma, vamos chegar até lá. Tá, desculpa. Gente, eu sofro de ansiedade. Você vai falar pro ansioso que você casou na igreja católica lá no começo, eu tô aqui. Fiquem até o final. Isso, mas eu porque eu tô assim, gente, mas como é que você casou na igreja católica? Eu tô aqui pensando, então, já fiz todas as contas pra pensar assim, qual foi a igreja? Qual foi o padre? Gente, não é tão simples, tá? Eu falo que se vocês puderem casar católico, evangélico, é melhor, tá? Até mas porque, gente, tem que ter um nível de maturidade sim, e de entrega, muito grande, entendeu? Porque pelo que eu percebo, eram duas pessoas apaixonadas por Deus. Sim. Quando é duas... Porque assim, quando uma pessoa... É porque tem aquele crente que é crente assim, tô nem aí. E aquele católico misseiro. Ele só vai na missa de domingo pra poder postar a foto dele que tá tudo certo. E aí, são duas pessoas que elas podem se casar que tá tudo bem. Qualquer um vai ceder.
Uhum. Agora, quando são duas pessoas apaixonadas pela fé que professam, por aquilo que elas acreditam, por aquilo que... Pessoas que vivem a religião, que professam aquilo que Deus nos pede para professar, e se conhecem e se conectam de religiões diferentes, gente, é um rolê. Então, e eu acho que é um nível de maturidade. Assim, eu não sou o melhor Mas eu acho que não tem nem cristãos, maturidade, gente. Eles que... Eu acho que é Deus que cuida. É Deus. Sim, Não, é o que eu tô falando desde o início, assim. Tirando toda a capacidade minha humana, dela, formação familiar, Sim. tirando tudo isso, gente, é Deus. Eu acho que a mensagem que eu vim pra cá hoje, Deus me tocou muito. Eu nem falei com ela isso. Colocar mesmo para as pessoas, colocar a vida deles mesmo nas mãos de Deus. E colocar mesmo, entregar. Porque, aquele momento que ela veio na minha vida, vou dizer pra você, eu tava destroçado espiritualmente. Eu fui líder espiritual de muita gente. Eu era líder de mais de 40 jovens. Eu tinha processo de evangelismo absurdo lá na minha cidade, através do futebol, projeto lindo. Eu abri mão disso tudo. Eu entrei num contexto, né, da minha vida que eu vim pra cá buscando uma novidade de vida. Sim. Entendeu? Então, assim... eu deixei muito na mão de Deus. Igual eu te falei no começo, Deus, eu não posso errar. Eu não posso errar. Antes de você dar um passo, você disse, né? Deus, por favor, não me deixe errar. Entendeu? Então a gente, às vezes, se bota na frente de Deus. A gente quer fazer da vontade nossa a vontade de Deus. Então, eu acho que o desafio do século hoje Toma, é isso. Carmiele, toma, acho que vai ser esse o desafio. Porque as pessoas ficam querendo enganar Deus. Ela está se auto-enganando. Entendeu? A gente auto se sabota o tempo todo. Gente, e pra você, como é que foi? E a gente estava sempre junto, né? Mas antes de vocês saírem a primeira vez, vocês já sabiam que vocês professavam de religiões diferentes? Já sabia. Mas vocês imaginavam que, tipo assim, vou conhecer ela, se rolar, rolou, e vai ser uma, tipo assim, uma ficadinha e pronto, não quero mais saber. Não, aí olha o bonito, lá ligando, lá na profecia do Roberto Tanoso. No dia que eu dei o beijo nele, que foi essa situação engraçada, a gente estava indo passear, jantou, né, e estava indo passear, e aí ele pegou e falou para mim, dentro do carro, quando a gente estava indo se despedir, porque ele ficou num hotel aqui, eu voltei para casa. E aí a gente foi se encontrando todo dia, tipo assim, no sábado fez a mesma coisa, a gente se encontrava, ele ia pro hotel, até voltou para Goiânia, ficou um fim de semana aqui. Aí ele, no carro, quando eu estava indo despedir dele para ir poder ir para casa e ele ficar no hotel, ele falou para mim, olha, esse fim de semana eu quero voltar para Goiânia com você sendo minha namorada. Ou você sendo minha namorada ou sendo minha amiga. Porque você não é mulher para ficar, você é mulher para namorar. Quando eu escutei isso, parece que sabe, eu lembrei Virou de tudo. A chave. Nunca, de verdade, em todos os relacionamentos que eu vivi, amorosos, nunca aconteceu alguma coisa parecida. Nunca. Sim. E a mulher, quando ela gosta, quando ela fica apaixonada, ela espera isso, né? Ainda existe essa coisa dela esperar o pedido do namoro, né? Não é o pedido de noivado, o pedido de casamento. E é engraçado, gente. É um desejo que a gente tem, Exato. Assim, e às vezes a mulher pode parecer... A mulher fala que não. Isso. Mas é mentira. Exato. Ela quer sim. Exato. E a mulher fala, eu não gosto de flores. Gosta sim. Exatamente. Mulher vai ser mimada, gente. E quando ele falou isso, eu falei, gente, é ele que é o que ia me tratar como mulher de Deus, que eu sou diferente de tudo que passou. E foi diferente de tudo que passou pela minha vida. Entram pessoas... Nossa, gente, esse mês é mais pra mim do que pros caras. Nossa, com a vida dos outros. Oh, Deus. Ó Deus fazendo na minha vida. Até esqueci o que eu ia falar, gente. É importante. Respira. O que acontece? Você falando isso é muito engraçado, porque, às vezes, nós, enquanto mulheres solteiras, nós não damos o valor. Eu vou falar mulheres de Deus, porque a mulher que ela tá livre, uma mulher que ela não segue os princípios, que ela não tenta, não tô falando que segue, mas que não tenta seguir os princípios de Deus, porque, gente, seguir os princípios de Deus, o preço é muito alto, é muito difícil. É extremamente difícil. É renúncia. Mas é uma renúncia. E renunciar é algo muito difícil. E aí, quando a gente, pelo menos, tenta, eu falo porque eu tento todos os dias, e é muito difícil. E aí, assim, a gente que tenta, a gente não dá o valor, mesmo sendo de Deus. Se a gente quer de Deus não dá o valor, pensa que não é. Sim. A gente não se dá o valor que o homem que procura uma mulher de Deus, quando vê a gente e olha pra gente como olhar, como a mulher de Deus dá.
Porque aí quando o cara fala um negócio desse pra gente, a gente vai embora. Aí você pensa que você tá doida. Você pensa que você não escutou. Isso. Você pensa, não, ele falou isso mesmo. Tá de conversinha. Aí você fala assim, não, é golpe. Aí você liga pra amiga. Aí você conta pra mãe, você fala assim, amiga, ele falou isso, amiga. Isso. Amiga, não. Amiga, ele tá doido, ele tem um problema. Ele tem problema. Tem probleminha, certeza. Isso mesmo. É impossível. Isso e aí mesmo. isso começa a pesar. E aí a gente não... Isso fica muito nítido, porque às vezes, por exemplo, eu olho e acho, não. É eu que não dou. E aí você olha e fala assim, não... aí você olha a história de uma pessoa que se casou, que se conheceu, e aí você percebe que você também não se dava o valor que o outro olhou pra você e te deu. Aí, tá vendo? Sim. Então, mulherada, trate de dar o valor que você tem. Exatamente. Escutou, Carmela? E aí foi isso. Aí ele falou que eu tinha que pensar até domingo, que ele ia voltar pra Goiânia. Você tinha que dar a resposta se até eu domingo. seria amiga dele ou se eu seria namorada. E aí, tanto que eu E fiquei pra mim ainda tava assim, muito né? bem nisso sentido. Porque eu falo pra você. Eu Tava não muito bem resolvido, você já tava, sabia o que você queria. Eu assim, eu não... Eu vou te dizer, eu não tava no meu melhor espiritual. Como eu te falei, eu vim destroçado. Fiz amizades que não eram de Deus. Então, assim, tinha tudo pra dar errado. Mas é o amor de Deus. Eu volto a falar Deus de novo. Acho que deve ter falado, depois você puxa na sua voz, vai ter uns milhões de mas Deus. é bom assim. Você só vai enjoar de ouvir de Deus. Falei pra vocês que é Deus quem faz. A hora que, antes de começar o podcast, eu falei pra eles que não tinha um roteiro, que eu não tinha perguntas. E eu falei assim, quem conduz as perguntas e como vai ser é Deus. Então, todos os meus podcasts, é de mãe, é de namorado, é de pessoas, é de empresário. Deus só tira daqui de dentro o que precisa ser. Que benção. Tem pessoas que falam assim pra mim depois do podcast, nossa, Carmela, mas eu tinha tanta coisa pra falar. Eu falei, não, você só disse aquilo que Deus permitiu que você dissesse. Deus só levou pra casa das pessoas aquilo que era necessário. Então, essa é a jornada de vocês. Então, conte-me mais sobre isso. Eu falei pra você, eu tenho o lado dela da história, que eu acho bem mais legal, assim, do que o meu. Mas o meu, assim, eu tinha tudo pra dar errado. Então, assim, mas a minha formação que eu tive uns anos antes, como líder, né, de pastoreio, de apacentamentos, sempre tive muito dom nesse sentido, me tocou no sentido de fazer. Eu estava receoso de vir até ela, né, de encontrá-la, era isso, era para ter a certeza, porque eu estava tratando ela como uma pérola mesmo, uma preciosidade. Eu estava sentindo que era algo precioso que eu tinha achado, que eu tinha encontrado. Acho que ela nunca viu, ela vai explodir daqui a pouco. Aí, eu tô assim, né? Tipo, cara, eu olhei assim, cara, e se for e não for a hora de ir ainda? Igual eu te falei, então eu tava tendo muito cuidado, muito zelo. Sim. Porque eu tava sentindo que poderia ser uma relação. Eu não, vou te dizer, não imaginava, esperava. Mas eu acho que eu tava sentindo que a gente chegaria aqui onde a gente tá hoje e eu não sei, eu falo pra ela assim, a gente tem uma família, peço pra, assim, pra ela sempre me ajudar nesse sentido, porque a gente tem uma preciosidade que é a família que nós construímos até hoje. Ainda tem muita estrada aí pela frente, se Deus quiser, né? Deus vai nos levar muito longe. Assim, até ela fala, a gente tá velhinho. E quando ela fala isso, eu sou muito... Minhas crianças também acham que é muito igual eu. Fico... sobe aquela bolinha assim, eu fico imaginando nós velhinhos, tal, onde tá, e tal, onde vai estar. Tá. E assim, naquele momento, parece que eu já tava vendo o hoje. É muito louco isso, assim, de que imaginar. Legal. E aí, esse receio, esse medo todo que ela ficava falando que eu tinha, e não era eu tenho hora que eu sou afoito. Sim. Então, eu sou muito impulsivo. Ela até fala comigo, você tem moço, você encasqueta com uma coisa, eu sou muito assim, né? É certo das coisas. E ali, eu tava certo, mas tendo esse zelo, esse cuidado. Isso. E pra você? Que você chegou na sua casa e mãe tá namorando o cara da internet. Ainda não tinha morava aceitado, com o irmão, né? Porque até domingo, eu morava com meu irmão na época. E aí eu contei pra ele, meu irmão já tava sabendo, porque ele ficava escutando a gente conversar horas todo dia, né? Ele via o meu pagamento das contas da TIM na época. Devia achar a gente louco, né? Dois loucos. Não, com certeza. Apesar que seu irmão era mais velho. 6 anos mais velho. Seu irmão falava até assim... hoje acho que ele acha a gente louco. Ele falava assim, não, tava junto. Eu na vida falando pros meus irmãos, mas é iludido, meu Deus do céu. E essa coisa de irmã mais nova dele, né? Tipo, a minha irmã mais nova, coisa de irmã mais nova. Não, isso aí não vai virar nada, não. Só que ele tava sempre presente, porque sempre que ele ia passear lá, o Jairo encontrava e tal. E eu acho que ele achava eu meio doido, tá? Porque eu vou te falar que depois de um tempinho de namoro, ele deu um ultimato, acho que eu vou dar um pá, esse cara vai sumir de vez. Ou ele some ou ele toma uma postura. Deu um esporro. Não, a gente ia almoçando um dia aqui em Anápolis, a gente já tava namorando, né? Um tempinho já, não era muito.
Mas eu acho que ele falou assim, eu vou dar um tchan agora, acho que até combinou com ela. Né? Ou ele é tantã mesmo, é doido, ou ele vai meter o pé. Aí ele falou assim, rapaz, que sabe nós começar já a pensar no casamento? Rapaz, eu falei assim, bem que você me falou, é bom você ter falado. É mesmo, a gente podia ver isso aí, né? O que você acha de botar pro começo do ano que vem? Era final do ano. Aí essa aqui ficou, meu Deus, que loucura que é essa. Vai na onda desse doido, ela falou até hoje. Você vai na onda desse doido, para com isso. Aí pegou no pé do irmão, ela falou, para de ficar brincando com essas coisas, é coisa muito séria. Eu falei assim, mas é sério, o que a gente falou no primeiro dia que a gente se encontrou? Ixi, o pedido de casamento foi quase que assim. Foi quase que assim. Gente, então foi um desafio, ele tá desafiando a pessoa errada. E aí a gente ficou noivo no dia de São José, 19 de março. Que isso. Que eu brincava, que eu falava que ele era o meu José. Eu acho que nesse tempo aí a gente já tava com... Agora eu fiquei meio... A gente tava com 1 ano e pouco, acho que já, porque deu quase 2 anos de namoro, quase. Esse negócio de São José é muito engraçado, porque as pessoas ficam assim, mas Santo Antônio que é o santo casamenteiro, não sei o que, mas ele nunca casou. Mas eu acho, assim, que José, a busca nossa por, assim, não posso falar das outras porque eu não conheço, não tenho autoridade para falar, mas da Igreja Católica, a gente busca, sim, um homem como José. Sim. Um homem que é provedor, um homem que cuida, um homem que sabe se posicionar, um homem que ampara, um homem que zela, gente. Porque eu falo pra você, tirar uma família de uma cidade sem ter pra onde ir é coisa de gente doida. Uhum. E mais coisa de gente que ouve o que Deus quer. E foi o que você fez. Sim. Quando você chega pra ela e se você fala aquilo... Porque, assim, ela te conheceu, ela te beijou e ela poderia ter falado assim, sei lá, não é isso que eu quero, não. Porque muitas vezes a gente não acredita em profecia. A gente mesmo Deus às vezes tem que voltar pra gente acreditar. Ele esfrega na nossa cara assim, mas parece que ele tem que voltar. Falar assim, então, mandei meu filho de novo, pra ver se você entende. Porque eu tô desenhando pra você e você não faz o que tem que ser feito. Só que eu, assim, que me admirou muito nela também, me chamou muita atenção nela, aí vamos voltando pro contexto do cronograma lá. A gente se encontrou, você vê, eu não tava no meu melhor, eu penso que eu não era o mais bonito, pros homens aí que às vezes se sentem também, às vezes, né, intimidados, né, com a autoestima baixa, às vezes. Eu não sei se eu era meio doido naquela época mesmo, assim, ou minha autoestima estava muito alta. Eu não era o mais bonito, não era o mais bem pago, não era o mais bem sucedido, né? Então, assim, eu vim para encontrar com ela aberto mesmo, eu, Jairo, sem máscara, sem nada. Aí a gente volta a falar, as pessoas têm uma necessidade hoje de construir uma imagem de sucesso, entendeu? E esquece um pouco de mostrarem o que elas são. E as pessoas admiram algo que é ilusório, que é irreal. Que é material também, material, né? Muitas vezes. Né? A gente falava disso em um dos podcasts, a gente falava sobre isso, sobre as máscaras, né? Porque hoje, que dia que foi? Outro dia, eu saí com... fui almoçar com o Fernando e o Fabrício. E aí... O menino... Não, mentira. Foi no teatro. E aí eu conheci um amigo novo dos meninos que estavam no teatro. Tava eu, o Fernando, o Fabrício não tava. Aí e outras 2 pessoas, e a gente tava no teatro e essa terceira pessoa eu não conhecia. Aí eu falei do podcast pra ele e tal, pra ele poder assistir. E ele entrou no meu perfil do Instagram e ele falou assim, nossa, mas você é muito bonita. Ele falou pro Fernando, né? Falou pro meu amigo. Nossa, ela é muito bonita. Aí ele falou assim, não sei, eu nunca vi ela sem maquiagem. Maldade. Aí eu falei, ele falou, putz, você não é amigo dela? Aí eu falei, já que sim. Amigão, né? Eu fui pro encontro, chorei horrores. E aí é maquiagem com choro, com tudo. E aí ele falou assim, não, mas eu nunca vi você sair na rua assim, normal. Então eu não sei se você é bonita. E aí, gente, isso mexeu tanto. Poxa. Porque a gente fica... E assim, as pessoas que veem a gente... Muita gente acha que é inacessível. Sim. Mas porque eu trabalho com a minha imagem. Então, eu preciso estar pronta. Dentro da minha casa, claro, não é todos os dias que eu estou maquiada plena, gente. Às vezes eu tô só de pijama mesmo. Mas, assim, é do ser humano. Agora, uma coisa que você falou que é muito importante falar é sobre a autoestima. O homem,
ele precisa... Assim, o homem tem uma dificuldade em entender que a mulher, seja de personalidade forte ou seja personalidade fraca, e você que tem anos-luz na minha frente de experiência, tanto espiritual quanto de casamento, de vivência, e eu nunca fui casada, mas eu percebo muito isso, que a insegurança do homem, ela é muito grande. Uhum. E a necessidade de aprovação física, mental, sexual, é muito grande. E o homem precisa entender que quando uma mulher... Gente, a mulher, ela nunca gosta. A mulher nunca gosta. Mas quando a mulher gosta, ela gosta. Uhum. Sim, E ela não quer saber se o cara é feio, se o cara é bonito, se o cara é pobre, se o cara é rico. Gente, a única pessoa... Eu acho que pro homem não tem esse peso. Pro homem, se ele tiver na cabeça dele que a mulher ideal tem que ser loira, pode aparecer sem morena. Não serve. Uhum. O homem quer uma mulher loira. Uhum. Se o homem tem que a mulher ideal é rica, moço, pode aparecer o amor da vida dele, mas se for pobre, ele vai deixar passar. Uhum. Porque o homem tem a cabeça engessada e tem que ser daquele jeito e pronto, acabou. Ele não vai ceder. A mulher não. A mulher, quando ela ama, quando ela gosta, ela não quer saber se você vai fazer sexo ou não, se você é bonito ou não, se você é feio, se você é pobre, se você é rico, se você usa droga. O pior disso é que é assim. Se o cara é drogado, se o cara é assassino, se o cara é bêbado, se o cara... A mulher não quer saber. Ela se apaixona. Por isso que às vezes você vê uma menina linda e aí ela se envolve com um cara e o cara é todo perdido. Você fala assim, meu Deus, mas é uma moça tão bonita. Mas porque a mulher, ela não tem esse filtro. Ela pode ter o modelo que ela idealizou. Mas quando ela se apaixona por um cara, quando ela fala, não, eu amo esse cara... Acabou, gente. Uhum. Acabou. Aí tem aquela velha história do cara fala assim, mas hoje eu tenho muitas amigas que são solteiras, que eu conheço, e aí que são empresárias, que são bem-sucedidas, e fala assim, mas é porque os homens têm medo de mim. Eu não acho isso bonito de ser falado. Eu não acho que isso seja bonito de você se permitir viver isso, porque se você tem uma condição diferente do homem, o homem que é inseguro, ele não vai se aproximar. Ele não vai se aproximar, ele não vai... Porque ele já tem a insegurança que é dele. Aí a mulher chega. E aí ele vê que a mulher tem um financeiro maior que o dele. Uhum. Que homem que fica? E aí ele sabe que ele tá longe de alcançar um patamar que ela tá. E aí não vive o amor? E aí, é bom, você está tocando nesse assunto, a gente tem que voltar lá no que eu falei lá no início. É de conhecer a essência da pessoa. É conhecer... a alma da pessoa. Conhecer quem a pessoa é mesmo. Sim. A gente brinca com essa coisa. Beleza interior. É meio poético, isso aí já virou até piada. Sim. Mas levando para um contexto... É porque todo mundo que tem a beleza interior alta é porque é feio, gente. Você sabe, não? Essa conversa. Então, assim, tirando da piada, da brincadeira, né? Levando pro nível... Pode encher. Pro nível espiritual da coisa. E, assim, por um contexto que hoje as pessoas não se importam mais... eu preocupo com o meu interior, a gente vê a era hoje dos coaches, né? Eu preocupo com o meu interior para quê? Para eu performar, para eu conseguir ser um bom profissional, para eu fazer, para eu acontecer, mas e o interior teu com Deus, né? Entendeu? As pessoas não estão preocupadas. Então, se externa na sociedade, no dia a dia, então é natural. É natural. Você não está conectado com Deus... Você está conectado com o mundo, então você vai seguir um contexto, uma vibe do mundo. Então é natural. Natural. Aquilo que você então, vive. Né? Então, assim, as buscas, os posicionamentos, todos vão ser naturais. Está fora do contexto espiritual. Deus está passando longe. Deus está para a esquerda, ele está para a direita. Então, assim, na hora que bater um relacionamento, é a mesma coisa. E é interessante você falar sobre isso, porque, assim, a gente, em um posicionamento, tem um livro muito bom, que eu acho que... são 2 livros, que eu acho que você deve já ter lido eles, que é O Silêncio de Maria e Corações Selvagens. Não sei se você conhece. São selvagens, não. São livros... né? Corações. Acho que é Corações Selvagens mesmo. É um livro masculino. E é um livro extremamente... Eu acho que toda mulher... Depois eu vou subir no meu Instagram esse livro, mas toda mulher deveria ler Corações Selvagens. E todo homem deveria ler A Beleza da Alma Feminina. Que é... Porque você entende muita coisa um sobre o outro.
E o livro Silêncio de Maria, ele mostra muito a dor diante do seu silêncio e uma pessoa despreparada, se preparando em Deus. Teve um evento mês passado, do Dia das Mães, e eu fui convidada para fazer parte desse evento, para participar. Infelizmente não pude participar. E quando me convidaram, eu me senti constrangida, porque eu não sou mãe, eu não sou casada, eu não namoro. Então, como é que é isso? E eu fiquei sem graça. E aí ela falou assim: Carmele, porque quem quer ser mãe, e esse é o desejo do seu coração, a mulher me achou no salão e falou pra mim, Cleide, maravilhosa. Ela me encontrou no salão e ela tinha acabado de falar de mim. E ela falava assim: se você quer ser mãe, você precisa se preparar para isso. Eu fui para casa, gente, e aí eu comecei... Aí eu brigo com a minha mãe todo ano para ela fazer a experiência do lar. Porque eu acho que toda mulher da vida tem que fazer a experiência do lar. Nunca fiz, mas tem que fazer. Por quê? Porque eu acho que o lar é algo sagrado. É algo que você precisa ser sagrado. Só que onde é o meu lar? Qual que é a minha primeira casa? Onde está a minha primeira casa? Sou eu mesma. Eu consigo montar uma mesa de café da manhã para mim? Eu consigo servir o almoço para mim? Eu consigo cuidar de mim? Não consigo. Então, quando você se prepara para ser uma esposa, você se prepara para ser uma mãe, isso muda a sua história. E isso mexeu muito comigo. E nosso tempo, a gente tá assim, ó, senão o povo vai matar a gente. Eu falei pra vocês que quando vocês pensassem que estava começando, estava terminando. E eu falei, dá pra fazer parte 2, parte 3. Então, assim, é muito interessante vocês terem trago isso. E, assim, de tudo, aprendi muito. Com vocês, eu falo que eu saio daqui, gente, com a minha bagagem de conhecimento gigantesca. E que Deus me dá uma memória muito grande, um cérebro muito grande para eu poder arquivar tudo isso, que eu aprendo com as pessoas, todas essas experiências. Porque é melhor se pecar pelo excesso do que pela falta. Com certeza. Então, assim... Gente, vocês são de milhões. Obrigado. A gente tenta, né? Não, a gente planta, na verdade. É importante. Todo dia. É importante. Tenta buscar, né? É importante. Então, antes da gente finalizar, eu queria que vocês fizessem uma declaração de amor. Queria que você fizesse uma declaração de amor. Vamos começar pelas damas, Ana Paula. Nossa, faça uma declaração. Pode começar, porque eu já fiz várias durante todo o podcast, né? Então tá... Olha, hora da declaração de amor. Oh, meu Deus. Sua vez. Oh, amor, eu te amo e agradeço a Deus por ele ter colocado você na minha vida. Senhora não, vai barrar o que? É isso. Sua vez, Jairo. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida. Você foi colocado por Deus, igual eu falei aqui no podcast. Eu acho que o podcast, tudo que eu falei aqui foi verdadeiro e é o que a gente fala durante o dia. Acho que ela fica até enjoada, porque eu gosto disso, eu tenho essa necessidade de externar o que eu tô sentindo, e ela sabe disso, seja bom ou ruim, tá, gente? Eu não sou perfeito, cheio de defeito, nossa, demais. Mas a minha sorte é que eu tenho um coração maior do que eu, ela sabe disso. Então, assim, eu sou muito verdadeiro, sou muito eu, e eu, assim, agradeço que Deus colocou ela na minha vida, e eu entendo isso, a importância disso que eu falei, foi uma pérola preciosa que Deus me confiou. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, grande mesmo, e eu tenho essa dimensão dessa responsabilidade. E isso me torna cada dia mais apaixonado, mais desafiado a ser um marido melhor, um pai melhor, né, um amigo melhor. A minha oração sempre, todos os dias, eu peço a Deus, tenha essa misericórdia de mim, para que me capacite para ser todo dia um pouquinho melhor para ela, entendeu? Mesmo com todas as minhas fraquezas, minhas debilidades, né? Ser um marido, um companheiro, um amigo, um sócio melhor para ela todo dia, né? Que eu consiga conquistar esse coração todo dia, né? Que isso, hein? Isso amo, que é um tá? casal de milhões. Até depois do fim. Isso é importante. Eu falo que quando o casal casa, né? fala assim, o negócio é o seguinte, você trata de cuidar da sua vida, porque eu quero te achar no céu. Isso, é que ela fala comigo também. Se você não cuidar da sua vida, nós não vamos pro céu. Exatamente. Então, se eu morrer primeiro, você cuida desse coração pra você ir pro céu. Exatamente. Porque eu te acerto. É isso. E antes da gente finalizar,
Só mais uma coisa, tá bom, produção? Não me cancela. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os casais que nos acompanham, com uma experiência que vocês têm de espiritual, de Deus, de família, de casal, de vivência de todos os dias. Para esse mês dos namorados, se vocês pudessem deixar um conselho no outdoor da vida enquanto casados. Você, Jairo, vamos começar por você. Pede pro Jairo resumir, porque ele é da sua turma, que gosta de conversar. É da área de Você já viu aí, hein? Dá os segundos pra ele. Jairo, em 15 segundos, qual o seu Jairo, conselho? olha, pode dar um conselho que senão a produção vai cortar 15 segundos, tá, Jairo? Eu acho que eu já falei bastante, né? Aqui no podcast. Deus me tocou, ele me incomodou mesmo. Você vai contar a tua história, mas né, leva uma mensagem minha do que eu fiz na sua vida, porque foi a mão de Deus. Então, assim, o que eu deixo aqui para todos, né, é pensar mesmo, um pensamento de Deus, deixar Deus tomar a rédea, seja os que são solteiros, deixar Deus tomar a rédea da sua vida, reger mesmo, governar, né, bota ali, ó, Deus no pedestal maior, aí depois vai vindo, né, que eu até estava falando com um amigo que é solteiro sobre isso, né, ele me ligou um dia, tô mal e tal, assim, eu falei, cara, assim, voltando lá na época que eu fiz um encontro com Deus, bota Deus no centro, depois o resto é natural. Então, é botar mesmo, porque quando a gente coloca Deus no centro, eu falo assim, solteiros e casados, dói, porque a gente vai abrir mão de muita coisa, e a gente vive um tempo onde as pessoas não querem abrir mão. Sim. Abrir mão dói porque eu falei para a Paula, não é nós que nos afastamos de algumas pessoas, sim, de amizades, de contextos sociais, sim, mas é Deus que nos tira, e hoje eu entendo muito isso, sim, e louvo a Deus por isso. Hoje eu vejo que a gente é um casal que eu acho que muito na contramão do mundo. Sim. Entendeu? Em termos de network, que fala muito de network, de social e tudo. E eu falo para ela muito assim, é um desafio muito grande na sociedade hoje em dia. Sim. Né? Você desagrada ao mundo e agradar a Deus. As pessoas não querem isso. Sim. Né? Então pensa bem, quem que você tem agradado? Você, seus amigos, a sociedade ou a Deus? Porque dói. Dói, não é fácil não. Que isso, hein, gente? Que isso. Pronto, já falou por mim, é isso. A gente pensa muito parecido. Aí pegou os segundos meus. Que não, isso, mas é isso, Camille, é isso mesmo. É o que ele falou por mim, é o que a gente tenta viver. É a nossa caminhada aqui com os olhos voltados para o eterno. Então, tudo que a gente tenta plantar aqui é pensando no que é duradouro, aquilo que a gente falou. Não olhar para o outro. Então, quando as pessoas que estão solteiras, quando olharem para os homens, olharem para uma mulher, ver aquilo que ela tem que vai permanecer, que não vai passar com o tempo. Sim. Mas olhar para aquela alma como realmente uma filha de Deus, e as mulheres a mesma coisa, olharem para os seus futuros pretendentes como filhos de Deus, entenderem a grandeza do que é realmente ser filho de Deus. Que isso, e olhar para aquilo que vai permanecer para sempre, não que passa com o tempo. Sim. É isso. Gente, olha, nem tem palavras para agradecer. Primeiro, a disponibilidade de vocês estarem aqui, vocês partilharem da história de vocês. Antes mesmo de vocês virem para cá, eu já louvava a Deus pela vida de vocês. E hoje, amém, conhecendo um pouco da história de vocês, sem sombra de dúvidas, que eu louvarei pelos filhos de vocês, pela família, amém, de vocês, para que Deus conserve e guarde, amém, esse matrimônio que foi construído tão belo. E vocês tratem de cuidar do coração, que vocês têm que se encontrar no céu. Amém. Amém. E esse é o propósito da vida. O alvo, é o alvo. Então, mais uma vez, obrigado pelo sim de vocês. A gente que agradece. Amém. Obrigado. Galerinha de casa, então, nosso podcast chega ao fim, nosso encontro de milhões. Depois de tanta conversa, tanto bate-papo, tantas histórias, chegou o momento da gente ir embora. Mas antes, queria falar pra você que nós estamos às 22 horas. Todo podcast, estou falando 10 horas, mas 10 horas da noite, às 22 horas. Nós estamos ao vivo com todos os nossos episódios sendo distribuídos no canal 526 da NET na Claro TV. Então, para você que tem NET, Claro TV na sua casa, pode já conectar aí no canal 526 e assistir todos os meus encontros de milhões, que nosso programa está incrível. E o nosso ao vivo vai ao ar todas as terças e quintas, às 20 horas, no meu canal do YouTube, Carmiele Brás.
Temos também disponível esse Encontro de Milhões lá no Spotify. Só você digitar lá Carmele Braz, Encontro de Milhões. Você consegue ir para o trabalho escutando o que essa galera do Mês dos Namorados tem nos ensinado. E assim, tem muita mensagem. Não só mensagem humanamente falando, mas mensagem enviada por Deus. Porque eu sempre falo para as pessoas. A conversa que acontece dentro do meu podcast são uma mensagem de Deus para vocês. Porque a nossa meta é alcançar, de fato, um coração por dia. Certo? Então, eu te encontro no nosso próximo Encontro de Milhões e um beijo pra vocês. Até a próxima.